Olá, hoje resolvendo com o Zeca, nós vamos estar trazendo então o CRUD para dentro da nossa aplicação em PHP, tá? Agora que já nós temos ela orientada a objeto, utilizando MVC, nós demos uma boa refatorada no código para ficar melhor de se trabalhar, então nós podemos continuar ampliando a nossa aplicação. Essa parte que eu vou fazer agora, que é o CRUD, já seria uma solicitação, né, em resposta ao Thiago. Nós vamos estar trazendo essa parte aí para estar gerando um relatório. Então, para uma aplicação simples, onde você precisa só fazer algum controle simples, tipo um catálogo, ou alguma coisa do setor onde você trabalha, ou uma coisa que vai te ajudar no dia a dia, então agora já vai começar a fazer sentido, tá? Tudo que a gente fez vai facilitar então para a gente estar fazendo uma pequena aplicação, tá certo? Não estou dizendo um grande sistema, mas para uma aplicação simples já começa a servir, que a gente começa a manusear a base de dados com mais informações, com mais recursos e o usuário já começa a interagir melhor ali, então com a página em si, tá certo? Ainda não temos sistemas de login e também faltam alguns detalhes ali de organização, com a base até mesmo, de rotas, enfim, algumas rotinas que ainda não temos no nosso código, tá certo? Nós vamos continuar melhorando ele, tá? E continuar avançando e também trazendo outras bibliotecas para enriquecer então a ferramenta, tá certo? Bom, desde já peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora pro código. Então, aqui, primeiro na config controller, então, aqui foi removido, vamos verificar aqui. Aqui foi espaço, tá? Não teve nada demais. Rotas. As rotas só tinha uma rota antes, né? Só tinha clientes pesquisa, que era a única função que nós tínhamos antes, que tivesse uma página, né? Que tinha mais do PHP Mailer para, mas não tinha página para ela, era só um botão dentro da listagem que enviava. Agora nós vamos ter mais duas, tá? Aqui mais duas rotas, né? No caso, daí controller, cadastrar clientes, index e clientes, que é o listar, tá? Esse daqui vai ser o listar e o cadastrar, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar esses dois, depois no próximo nós vamos estar vendo como é que faz o editar, o apagar e o ver único, né? Quando não quiser listar todos, ver só um individual, tá certo? Então aqui foi adicionado as duas rotas, né? Antes era só uma posição, aqui não foi alterado, foi só espaço, espaçamento aqui também. Aqui teve uma pequena alteração, que antes eu estava botando fixo aqui o nome da classe, o nome do método. Agora dessa forma aqui eu estou colocando a classe é mesmo que está vindo no URL controller, tá? Daí ele monta aqui, né, a string que vai ser instanciada depois nesse momento aqui a classe. E depois aquele download daí no método, que também vem do URL método, né? De acordo com o que foi colocado na URL. Tá certo? Se ele continuar, né, encontrando aqui dentro das nossas rotas válidas, né? Ainda é uma rota simples, tá? Depois a gente pode trazer de um banco, fazer uma rota um pouquinho com mais recurso ali, mais incrementado, certo? Aqui nesse arquivo a princípio é isso, URL controller. Vamos voltar aqui para o Git. Aqui no form, na página da pesquisa, foi adicionado apenas os botões de navegações, tá? Que é esse aqui, ó, div, o deflex aqui, a MR alta, para dividir ele em duas partes e eu poder jogar os botões para um lado e o título ficar para o outro, tá? Basicamente aqui esse HTML faz isso, tá? Aqui display 6 título é o que define o tamanho do título. Aqui em vez de botão é um link, tá? Que tem uma classe de botão, então ele tem o mesmo formato, apesar de ser link, ele tem o mesmo formato do botão da página. Daí BTN Info, aí o listar, que nessa página aqui do pesquisar, né, só tem esse botão, daí eu clico em listar e ele volta. Tá? É um começo já de uma navegação, ainda não é um menu, daria para fazer um menu dinâmico, mas aqui com uma navegação ainda é básica também. Agora, o formulário não mudou nada, tá? Do pesquisar, não foi mexido. A lista aqui também só foi os links de navegação. Aqui já tem um pouco mais de links, tá? Das outras duas rotas, tanto a de listar quanto a de cadastrar clientes, tá? São dois botões a mais, só inserindo o nome do botão.
tá? Aqui tem um detalhe, pode observar que tem o cadastrar traço cliente, tá? E nós, só para recapitular aqui, lembrar que lá na config controller, lá quando a classe construtora ele faz uma limpeza, então na URL aqui, ó, limpa a URL, tirando os caracteres especiais, então esses traços aqui tudo ele vai remover, né? Aqui, ó, limpa o URL, aqui, limpa o URL, tá? Então ele vai, ó, pode observar que todos os traços ali eles vão, as letras maiúsculas também, né? Que lá o nome da classe é maiúsculo, né? Também. Então na limpeza ali vai ficar certo, tá? Cadê aqui? Bom, voltando aqui, pesquisa, certo? Então os links são esses, na lista também. Na lista teve uma alteração aqui que eu adicionei essa classe de tabela, tá? Isso aqui, ó, se eu tirar isso aqui, ó, e voltar ali, ó, vai ver que vai ficar como estava no vídeo anterior, uma lista simples. Eu só adicionei essa classe aqui, ó, e nós podemos ver que ela já ficou uma tabela do Bootstrap, tá? Com alguma formatação. Então aqui no lista também é simples, é só teve aqui uma alteração no botão, mas foi só remover espaço. Ó, na verdade foi só trocar ali de M3 para M2. Foi só um ajuste que estava o distanciamento estava muito grande, aí só diminuiu um pouco. Então basicamente aqui só foram ajustes de layout, né? Não foi nada no código em si, no PHP. Aqui no cadastrar cliente, bom, essa aqui é nova, tá? Basicamente o que é essa daqui, tá? O cadastrar cliente. Deixa eu abrir aqui para ficar mais visível. Cadastrar cliente, não, navios, né? Tá, aqui, ó, é essa daqui, tá? Ela tá dentro da pasta clientes. Eu criei uma outra pasta de views, tá? Porque o pesquisa vai ficar a lista e a pesquisa. Aqui eu já criei um outro que vai ficar o resto do nosso CRUD, que é o cadastrar, o editar, o apagar, só para não ficar misturado aqui dentro. Então, poderia também ficar ali sem problemas nenhum. Aqui em cadastrar eu vou colocar aqui, ó, então primeiro o retorno da sessão lá, da mensagem que vem do back lá, se deu certo, se ele conseguiu fazer o procedimento ou não, né? Aqui depois ó, os ícones, o título e os ícones da página, né, que é só o listar para ter alguma navegação, se o usuário não quiser cadastrar, poder voltar lá para a listagem. E aqui, basicamente, esse aqui não foi feito nada. Esse aqui é o mesmo forma da pesquisa, tá? Como nós estamos cadastrando tudo em um campo, a pesquisa em campo text ali, eu só, aliás, aqui, ó, pesquisa. Eu só joguei lá, na verdade, aqui e submeto ele do mesmo jeito da forma da pesquisa para cadastrar, certo? Então, o que foi feito mais aqui foi cadastrar, web create, aqui, ó. Aqui, tá, esse aqui é novo, tá? Esse aqui é uma helper inteira, tá? É uma classe que vai receber, vou abrir ela aqui, helper web create. Essa aqui é nova também, tá? Nós temos aqui o web models helper, né? A nossa namespace. Aí use exception, que exception para funcionar ele tem que ser chamado, né? Não precisa colocar nenhuma biblioteca, mas se colocar use space o PHP já vai interpretar ali. Web create, então aqui o nome da classe tem que ser o nome mesmo, o nome do arquivo, lembrando, né? Ele é estendido para webcom, que é a nossa classe de conexão em PDO com banco de dados. Depois aqui ele tem algumas variáveis aqui, tabela, dados, carry, conexão e resultado, tá? Que é as variáveis que nós manipulamos aqui nessa classe. E aqui, ó, depois já tem os primeiros métodos, enquete resultado, que é onde ele vai retornar, né, uma função pública aqui, né, que é possível acessar externamente. Essas aqui também, ó, para executar create, que é onde ele recebe então o nome da tabela, uma string aqui, tá? Aqui está definido que tem que ser uma string. Aqui um array,
tá? Que tem que vir os dados que vão ser inseridos, que basicamente é os mesmos dados que o HTML envia lá, que a controller somente está filtrando, né, usando um filtro padrão ali e trazendo para cá, tá? Enviando ali para model, nesse caso para helper, né? Então diz dados, daí get instrução, ele vai percorrer aqui, vai desmontar esse array, vai colocar dentro de uma carry string aqui, né? Para tá enviando então para a base de dados, tá certo? Depois aqui ele faz a conexão, né? Que é da classe estendida lá. E depois ele executa então o comando aqui da conexão aí para aqui ele já pega o retorno de qual ID que foi inserido nessa classe. Então lá em cima, quando ele pegar os resultados, se quiser saber qual é no caso o ID da base de dados que foi cadastrado, ele já informa aqui, tá? Não está sendo utilizado, mas já tem esse recurso aqui. E aqui faz a conexão em si, tá? Que está sendo chamado lá em cima dentro do executado. Bom, essa classe aqui basicamente não vai mexer, tá? Talvez só quando fosse fazer um log, porque aqui tem uma vantagem, tá? Porque vamos dizer que a gente tenha vários objetos, cada objeto vai ter os seus arquivos de criar, editar, apagar, mas todos vão passar por esse create para empurrar para o banco de dados. Então vamos dizer que a gente fosse logar, fazer um logar, né? Não estaria certo essa palavra, mas fazer um log disso aqui. Então teria que colocar aqui nesse arquivo, tá? Porque tipo, ficaria muito difícil colocando em todos os outros arquivos de conexão, ou na controller, ou na model. Aqui a gente sabe que vai vir um dos dados, daria para iniciar um novo método aqui e inserir também essas informações que estão sendo tanto lida, cadastrado, enfim, apagados. No cadastrar não, porque não se loga o cadastro, né? Não se faz o log do cadastro, faz o log das outras, né? Do editar, né? Do apagar, enfim. Aqui então acho que é isso, tá? Web Clients. Web Clients aqui, ó, aqui só foi adicionado na model, tá? Nós estamos aqui, app Web Models. Esse aqui já tinha, tá? Eu adicionei então lista. A única diferença desse aqui para esse aqui é que eu não recebo o formulário porque eu quero trazer uma lista completa. Também não uso o carry string lá, aquela classe que a gente fez, né? Uma helper que a gente fez aí para estar gerando a carry string. A gente também não utiliza porque eu também não preciso, eu sei exatamente o que eu vou perguntar para o banco de dados, que é todos os dados da tabela clientes. E retorna ele de volta direto aqui, ó. Consulta get resultado, que vai pegar o resultado dessa consulta lá da classe WebRage, tá? Que está dentro da help. Bom, esse arquivo basicamente é isso. Web cadastrar clientes. Web cadastrar clientes, então, esse aqui é totalmente novo, que é a controller. Aqui, ó. Essa daqui, aliás, essa aqui é a model, né? Tá aqui, models. E nesse aqui ele vai receber então lá da controller a solicitação aqui, a card clientes, dados, e vai empurrar para a helper a consulta em si, tá? Na verdade aqui basicamente ele só está passando e verifica o resultado do create lá, tá? Ele basicamente não faz quase nada, ele só verifica essa condição aqui, ó, se vir dados, então ele retorna sucesso, né, aqui dentro da sessão, ou se não ele retorna aí erro, o cliente não foi cadastrado, tá certo? Basicamente isso. Define aqui tá a tabela que ele vai tentar cadastrar o formulário. Então aqui está o parâmetro que ele está chamando lá o web create. Tá certo, web clientes foi, web cadastrar clientes também. Agora tem mais dois arquivos que foram mexidos, tá? O index, aqui, ó, esse aqui é uma nova rota, tá? Então nós tínhamos antes somente o pesquisa, né? Aqui, que era a única rota, né? O resto pode ver que todos são privados, tá? Eles não são rotas, eles só podem ser consumidos aqui dentro da própria classe. Esse daqui já era chamado lá pela core config, aliás, core controller, né? Vamos relembrar aqui então, core config controller, tá? Daí aqui
Basicamente, o que, que ele faz? Ele é mais simples, tá? Ele chama aqui a listagem do Web Clients, aquele método novo que a gente fez lá na model, e daí ele povoa o retorno aqui e já chama o renderizar list, tá? Aí aqui dentro do render list, que é o mesmo lá do resultado da pesquisa, tá? Agora que ele já tem os dados completos, né? Que ele está povoando aqui na retorno, tá? Basicamente é isso. Ele é na verdade mais simples que a pesquisa. Ele não verifica se vê dados do formulário. Quando entrar já é para trazer os dados completos, de tudo que tem nessa tabela. Cadastrar clientes, então. O cadastrar clientes, então, seria similar à pesquisa, tá? Basicamente é a mesma, só muda aqui o método, né? O nome do método. A classe, então, é o mesmo nome do arquivo. Se a gente for aqui cadastrar clientes, né? Aqui nós vamos ver então, aqui nós vamos ver, ele verifica o recebimento do post do formulário, né? Se ele recebe o post, ele entra para cadastrar. Se ele não receber para cadastrar, ele já entra aqui só para trazer a listagem, tá? Se não, ele entra, cadastra e traz a listagem, ou se não, ele pula direto, né? Se ele não tiver dados no form, ele já pula direto para renderizar a página limpo, o formulário limpo, né? Então, se ele entrou, uma vez que ele entrou aqui, ele vai chamar aquela model e aquela a helper que a gente viu, tá, do ADMS Create, para estar empurrando para a conexão do banco de dados aí e tá subindo esse formulário, tá, lá para a base. Bom, na prática, como é que fica? É assim, ó, temos a listar, né? Aqui nós temos a rota que nós já tínhamos antes, né? Temos a pesquisar, que já tínhamos também, tá? Então, basicamente, isso aqui só mudou um pouquinho do layout, que agora tem os botões, não mudou nada. E tem o cadastrar, né? Tem um cadastrar que é novo, certo? Aliás, ali, esse listar aqui, ele não tinha essa rota para cá, né? Ele trazia o listar, ele só renderizava o listar na mesma da pesquisa, né? Agora não, agora ele está separado. Eu fiz essa alteração lá, quando ele vir no pesquisa, quando cadastrar lá, ó, vamos ver aqui, ó. Zeca. Ó, o pesquisar ainda está retornando na mesma, tá? Agora o listar ele já tem a própria dele que traz a listagem completa, tá? Mas é o mesmo arquivo, é a mesma view, ó, isso que nós temos essa vantagem do MVC, porque ele está renderizando a view a mesma, tá? Ó, pesquisa lista. Em clientes nós não temos lista. Ó, a única listagem é essa daqui. Tá? Em cadastrar pode ver que não tem uma tabela, em pesquisa não tem tabela e só temos o listar, tá? Então a única que vem é aqui. E aqui, ó, class table, tá? Então nós estamos com duas controllers. Na hora de renderizar, ele renderiza a mesma view, tá? Apesar de trazer resultados diferentes. Então isso já é uma vantagem de ter um código estruturado em relação à forma que a gente estava no começo, ali onde a gente estava querendo só fazer um cadastro na base de dados. Então não é só fazer um cadastro na base de dados, ele precisa estar organizado aí dentro do MVC, né, para estar mais fácil de trabalhar ele, porque depois o projeto vai crescendo e realmente vai começando a ficar inviável se trabalhar no projeto. Então, vamos enviar um e-mail, vamos enviar esses dados aqui todos por e-mail, tá? Vamos fazer um cadastro, né? Vamos fazer um teste aqui, resolvendo com o Zeca, 123, endereço qualquer, vírgula, 123, 4. Tá, pronto aqui, ó. Tá, foi feito o cadastro. Agora vamos ver se eu enviar por e-mail, como é que fica. Tá, ele enviou por e-mail. Aqui ele não me retornou, diferente da pesquisa lá que eu estava com o Session aqui, ele não me retornou se ele enviou ou não. Vamos ver se ele chegou aqui no e-mail. Ele não chegou também no e-mail, a princípio. Ó, vamos procurar aqui por
pesquisar resolvendo. Tá? Ele achou e eu vou enviar por e-mail. Então, aqui ele funcionou, tá? E-mail enviado com sucesso. Vamos verificar lá no e-mail. Aqui, ó. Realmente ele veio, ó. Resolvendo com o Zeca. 1, 2, 3. Certo? Bom, para o vídeo não ficar mais longo, eu vou encerrando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos estar retomando então no próximo vídeo. E pode deixar aí nos comentários que a gente responde, tá certo?